Hoje iremos apresentar nosso trabalho sobre o desempenho acadêmico dos estudantes de Engenharia de Produção, desenvolvido na disciplina de Probabilidade e Estatística 2. Esse estudo foi elaborado com base em uma análise estatística de dados coletados por meio de questionário via Google Forms. Ao longo da apresentação, vamos mostrar os principais resultados obtidos e discutir quais fatores podem estar relacionados ao desempenho acadêmico dos alunos. Eu irei apresentar um pouco sobre a metodologia e objetivo da pesquisa. O principal objetivo deste trabalho foi investigar os fatores associados ao desempenho acadêmico dos estudantes. Utilizamos um índice, que era um indicador, que é o IRA, que representa o rendimento acadêmico. Além disso, para coletar os dados, utilizamos um questionário online elaborado pelo Google Forms, aplicado a estudantes universitários e de diferentes períodos, turnos e perfis. Além disso, foram analisadas variáveis como sexo, turno, período, IRA, horas de estudo, horas de sono, tempo de rede social, vínculos de trabalho, histórico de reprovação e também satisfação acadêmica. Para analisar a análise estatística, utilizamos diferentes métodos, como teste T, teste de proporção, teste de quadrado, análise de fatores e regressão linear múltipla, todos executados no software R. Na quantidade do nosso trabalho, irei mostrar para vocês o nosso perfil amostral. Nossa amostra foi composta, como podemos ver, por 30 estudantes universitários, e em relação ao perfil dos estudantes, observa-se que 60% são do sexo masculino e o restante, os 40%, são do sexo feminino. Além disso, 66,7% estudam em turno integral, o que mostra que a maior parte da amostra possui uma rotina acadêmica mais intensa. O dado importante é que 60% dos estudantes trabalham ou fazem estágio, fator que pode influenciar diretamente ao tempo disponível para estudo, porque por trabalhar mais, a pessoa não tem tanto tempo para dedicar aos estudos. E, consequentemente, o desempenho acadêmico dá uma reduzida. Agora eu irei mostrar a nossa estatística descritiva do IRA. Na análise descritiva do IRA, encontramos uma média de 7,64, indicando que, de forma geral, os estudantes apresentam um bom rendimento acadêmico. O desvio padrão foi de 0,80, que sugere que as notas não variam de maneira muito extrema em relação à média. Também identificamos que o menor IRA foi de 6, o maior de 8,8, mostrando uma amplitude de resultados observados na amostra. Além disso, a distribuição dos dados apresenta uma leve assimetria à esquerda, mas ainda mantém um comportamento relativamente equilibrado. Em seguida, calculamos o intervalo de confiança de 95% para a média do IRA, que ficou entre 7,73 e 7,94. Isso significa que 95% de confiança, podemos afirmar que a verdadeira média do IRA da população estudada está dentro desse intervalo. Um ponto importante é que todo intervalo está acima de 7 e que sugere que o desempenho médio dos estudantes é satisfatório. Além disso, a amplitude de intervalo foi de apenas 0,61 ponto, indicando uma estimativa relativamente precisa, mesmo com a amostra de 30 participantes. Em primeiro, nós fizemos aqui então um teste de IRA, analisar se o IRA ele era superior a 7, para uma forma de analisar, como se fosse o rendimento dos estudantes, analisar se está acima da média, que é o aceitável. Bem, as hipóteses adotadas foram a hipótese nula, onde o IRA seria igual a 7, ou seja, o desempenho não está tão acima da referência. A hipótese H1, que no caso seria a hipótese nula, onde o IRA ele é maior do que 7. Isso considerando o teste T para uma amostra com nível de significância de 5%. E aí, no caso, o comando utilizado foi feito o teste unilateral à direita, No caso, o comando utilizado no R foi o comando t.test dados IRA mu igual a 7 alternative grid, E a gente executou esse programa. No caso, o resultado que ele nos retornou foi um T de 4,230 e um p-valor menor que 0,01. Ou seja, como o p-valor é muito menor do que o nível de significância, que foi o 0,05 adotado anteriormente, a gente rejeita a hipótese nula. E aí, no caso, considera-se que existem evidências estatísticas suficientes para afirmar que, com 95% de confiança, o IRA médio dos estudantes da amostra que nós tivemos supera o 7, supera a nota 7. Bem, então aqui, partindo do próximo slide, o que nós fizemos foi um segundo teste T, porém agora considerando o IRA médio entre mulheres e homens, a comparação entre os dois sexos, feminino e masculino. Visualmente, a gente já analisa que existe uma pequena diferença. No caso das mulheres deu 7,70, enquanto que o dos homens deu 7,60, diferença de 0,10 pontos.
E no caso, de um ponto estatístico, né, começa a se pensar, né? Então, será que tem diferença estatística significativa ou é apenas uma variação aleatória baseada nos dados que a gente coletou, né? Então, partindo desse princípio, nós utilizamos as hipóteses, né, nulas de as médias serem iguais entre os dois sexos e a hipótese não nula, onde as médias são diferentes. No caso, seria um teste bilateral, pois a gente não sabe qual que é a direção da diferença, né? Em que sentido essa diferença seria. No caso, o comando executado no R foi o comando t.test, ira, sexo, data, dados. A gente executou ele e o resultado que eles nos voltou foi um T de 0,297 e um P-valor de 0,771, ou seja, um valor muito alto, né? E como o P ele é 0,771, é maior do que o 0,05, a gente não rejeita a hipótese nula e aí conclui-se que não há evidência estatística suficiente para dizer que o sexo influencia ou tem algum tipo de relação com o IRA, né? No caso dos estudantes dessa nossa amostra. Partindo agora então para o próximo slide, a gente fez um teste de proporção, né? No caso de reprovações, analisando qual percentual de amostras do todo já tinham tido reprovações em pelo menos uma disciplina, né, no caso do curso. Como resposta, nós obtivemos 78,6% e é o que foi que nós adotamos, né? Como hipótese, a gente adotou que a hipótese nula seria de um P igual a 0,50, né, no caso 50%, e a hipótese não nula, onde seria um P maior do que 0,50, né, um P maior do que 50%. A proporção de reprovados é maior do que 50% no caso. E seria um teste unilateral à direita. Então, o comando que a gente executou no R foi o próprio teste NWRIP, NP igual a 0,5, alternativo grid. Aí, como resposta, eles nos retornou que o p-valor foi menor do que 0,01, né? Ou seja, baseado nisso, a gente rejeita a hipótese nula e aí conclui, né, a partir dessas informações, que há evidências estatísticas suficientes para dizer que a proporção de estudantes que já reprovaram é significativamente superior a 50%. E ele revela uma taxa elevada de reprovação em pelo menos uma disciplina, né, no caso dessa nossa amostra. Bem, observando também todo um contexto, né, onde a gente está inserindo de convivência, da realidade do dia a dia, a gente também faz uma comparação, no caso, entre mulheres e homens, entre a satisfação acadêmica, né, entre o feminino e o masculino. E de forma interessante aqui foi que deu igual, né, deu 46,4%. No caso, eles estão satisfeitos em ambos os lados. Talvez, dependendo do tamanho da amostra, né, vai diferenciar um pouco mais. Mas enfim, para essas 30 amostras que nós tomamos, deu igual. E o que foi que a gente fez? A gente utilizou o teste Q quadrado, né? Entre sexo, satisfação, masculino e feminino e a satisfação que tinha. Aí nós executamos o comando tisc.test table, sexo e aí satisfeito. O resultado analisado foi um x quadrado igual a 1,68, um p-valor igual a 0,194 e com 1 grau de liberdade. E aí, ou seja, né, como P é igual a 0,194 e é maior do que o 0,05, né, que foi o que a gente vinha adotando, a gente não rejeita a hipótese nula. Ou seja, significa que não há uma associação direta e significativa entre o sexo, né, entre as mulheres e homens, entre feminino e masculino, e a satisfação acadêmica com o curso. Observando os dados analisados e as respostas estatísticas que nós observamos acerca deles, conclui que não há uma relação direta, né? Então aqui, subsequentemente, nós temos uma tabela, né, que ela mostra de forma mais sucinta o teste aqui quadrado, né, foi feito entre análise de sexo feminino e masculino e a satisfação acadêmica. Então um quadro aqui resumo, né, com as informações, no caso apresenta feminino, masculino, homem e mulher, a satisfação, se está satisfeito ou não com a questão da acadêmica, e as respectivos totais, né, de cada um, tanto dos masculinos e femininos não satisfeitos, como dos masculinos e femininos satisfeitos, com um total geral, né, de pessoas analisadas. No caso do teste aqui quadrado, ele é feito para comparar as frequências observadas com as esperadas, né, as que teríamos se não tivessem nenhuma associação entre as variáveis. No caso, o resultado analisado foi o x ao quadrado igual a 1,68, um p-valor igual a 0,1939
e um grau de liberdade. E baseado nisso, nessas informações, a decisão a ser tomada é que a gente não rejeita o H0, né? Ou seja, o P sendo maior, o P igual a 0,194 sendo maior do que o alfa, que é 0,05, não há evidências estatísticas suficientes para associar sexo, né, feminino masculino, e a satisfação acadêmica, se isso influencia ou se tem algum tipo de relação. Mostrando, né, que não tem nenhum tipo. Chegou a minha parte da análise. Aqui vou trabalhar com os dois testes mais avançados e depois seguirei para as conclusões gerais do grupo. O primeiro é a ANOVA de 2 fatores. Aqui a pergunta é: sexo e trabalho, juntos ou separados, influenciam o IRA? Rodamos o modelo no R. A tabela mostra 3 fontes de variação: o efeito do sexo isolado, o efeito de trabalhar isolado e a interação entre os dois. Ou seja, se ser do sexo feminino e trabalhar ao mesmo tempo tem um efeito diferente de cada fator separado. O resultado foi claro: nenhum dos 3 foi significativo. Todos os p-valores ficaram abaixo de 0,05. O sexo com p igual a 0,75, o trabalho com p igual a 0,96 e a interação com p igual a 0,79. Isso significa que nessa amostra, nem sexo, nem o vínculo empregatício, nem a combinação dos dois explicam a variação no IRA. Antes de aceitar qualquer resultado do ANOVA, é preciso verificar se as premissas foram atendidas. Aqui temos 3 diagnósticos. Primeiro é o QQ-plot. Os pontos seguem bem a linha de referência, o que indica que os resíduos têm distribuição aproximadamente normal. O segundo é o teste de Shapiro, que confirmou isso formalmente. Com P acima de 0,05, nós não rejeitamos a normalidade. O terceiro é o teste de Levene, que verifica se as variâncias dos grupos são homogêneas. Também não rejeitamos essa premissa. Ou seja, o modelo está bem especificado. O resultado que vimos no slide anterior é confiável. Sexo e trabalho simplesmente não influenciam o IRA nessa amostra. Agora vem a parte mais robusta do nosso trabalho, regressão linear múltipla. A ideia é modelar o IRA como função de 3 variáveis contínuas: horas de sono, horas de estudo e horas em redes sociais por semana. A tabela de coeficientes mostra algo interessante. Das 3 variáveis, apenas as horas de estudo foram estatisticamente significativas, com P igual a 0,007. O coeficiente foi de 0,136, o que significa que a cada hora adicional de estudos, o IRA aumenta 0,136. Sono e redes sociais não apresentam efeito significativo nessa amostra, ambos com P bem acima de 0,05. O R ao quadrado do modelo foi de 0,280, ou seja, as 3 variáveis juntas explicam cerca de 28% da variação no IRA. Não é um R ao quadrado altíssimo, mas faz sentido. Desempenho acadêmico é influenciado por muitos fatores que nosso questionário não captura. Assim como no ANOVA, precisamos verificar se as premissas foram atendidas. Para a normalidade, o QQ-plot indica que os resíduos seguem distribuição aproximadamente normal, com apenas um leve desvio nas caudas. Nada que comprometa o modelo. Para a homocidasticidade, o gráfico de resíduos versus valores ajustados não mostra padrão sistemático, o que indica variância constante dos erros. Já para a independência, como os dados são transversais, ou seja, são coletados num único ponto do tempo, assumimos a ausência de autocorrelação. As premissas estão satisfeitas. Os resultados da regressão são válidos. Para fechar, aqui vão as 5 principais conclusões do nosso trabalho. Primeiro, o IRA médio da amostra foi de 7,64, significativamente superior a 7 pelo teste T, com P abaixo de 0,001. Segundo, não há diferença significativa do IRA entre homens e mulheres, com P igual a 0,771. Terceiro, 78,6% dos estudantes já reprovaram ao menos uma vez, o que mostra uma proporção alta que merece atenção. Em quarto, a ANOVA confirmou que sexo e trabalho não influenciam o IRA, nem separados, nem combinados. E quinto, o achado mais importante: horas de estudos é a variável significativa do IRA na regressão, com beta igual a 0,136 e P igual a 0,007. Em outras palavras, o que mais importa para o desempenho acadêmico do aluno
Dentro do que medimos é simplesmente quanto tempo o estudante se dedica aos estudos no período fora